Olá pessoal, voltamos com o nosso podcast da Physiwork e hoje eu trago aqui para vocês um convidado muito especial, um cara que eu conheço há uma cota, já há um tempão já. O nome dele é David, eu nunca sei pronunciar, como é que é? Vanland. David Vanland, nosso convidado. Acho que eu conheço o David já há uns, 5, 6 anos, acho que mais uns 10, talvez. Por aí. E eu vou contar para vocês um pouquinho como a gente se conheceu e nós vamos falar bastante sobre treinamento físico de resistência e exames laboratoriais específicos para mulheres. Tá? O David, ele é treinador e nutricionista, tá? Ele trabalha há mais de 10 anos com treinamento físico, já trabalhou com vários atletas, fez bastante preparação já para mulheres competirem no fisiculturismo, né? Trabalhou com levantamento de peso olímpico também. Não chega a ser o LPO em específico, mas mais a parte de basismo em si, né? De treinamento de força. Isso. Ele é um cara que ele dá bastante curso também. Eu já vi uns 2, 3 cursos dele. E a formação mais recente do David é em nutrição, não é? E a gente vai falar então um pouquinho de tudo isso. Vai ser um papo bem descontraído, tá? Então, apresentando para vocês o nosso convidado. E eu já quero começar com uma pergunta importante. Quais são os exames específicos hoje que tu, David, prescreveria e pediria para as tuas alunas que estão em acompanhamento contigo? Primeiro a gente teria que entender o quadro, né, de quem é a paciente e o objetivo e o que ela vem utilizando. Exemplo, mulheres que fazem uso de anticoncepcional, a gente acaba aí solicitando os exames principalmente de testosterona, SHBG, que é uma globulina que normalmente ela é aumentada quando tem aí o uso do anticoncepcional. Por conta desse aumento, a testosterona acaba diminuindo. Então, por isso que os resultados normalmente são prejudicados com quem faz uso de anticoncepcional. Então, a testosterona total, livre e o SHBG são os principais, assim, pensando em performance, né? Aí depois vai muito mais de feedbacks, né? Então, pessoa que acaba sentindo mais fraca e tudo mais, tu acaba solicitando ali os exames de ferritina, ferro, vitamina B12, vitamina D, que querendo ou não a gente tem aí uma baixa exposição ao sol normalmente, e além disso, mesmo as pessoas que têm uma grande exposição ao sol, exatamente pela disponibilidade que a gente está dentro da região de hemisférios, a nossa absorção de vitamina D é baixa. Então, assim, isso aí a gente também acaba solicitando normalmente a vitamina D de quase todo mundo, aí 7 a cada 10 pessoas que vão fazer o exame, ela está com uma deficiência ou uma insuficiência, pelo menos. Sim, então, a gente mora numa região muito sazonal, né, de bastante frio, então a gente tem ali uns 6, 8 meses de frio, né, com baixa incidência solar. Por isso, aqui no Rio Grande do Sul, a nossa taxa, né, pode-se dizer nível de vitamina D, geralmente já é mais baixo. Quero te perguntar se isso tem diferença no homem e na mulher. Ela é mais baixa na mulher em comparação com o homem? Isso que difere, na verdade, é melanina da pele e tecido adiposo. Perfeito. Então, quanto maior tecido adiposo, mais difícil é da pessoa fazer a captação de vitamina D. Então, os raios eles têm que passar a camada da gordura, do tecido adiposo, e aí penetrar na parte de corrente. Então, quanto maior tecido adiposo, vai ser mais... Normalmente, a deficiência vai ser maior, né? E quanto mais escura a cor da pele, também é mais difícil a absorção, e aí automaticamente a deficiência é maior. Então, normalmente, o homem e mulher não vai ter uma diferenciação nesse sentido. Vai ser mais em relação ao tecido adiposo e cor da pele. Quanto mais escura a cor da pele, normalmente é uma tendência que a vitamina D acabe sendo mais baixa. Essas são as duas diferenciações. E a gente está falando de quanto? Qual é a referência que a gente tem para a mulher? Se a gente pegar aí, normalmente, o ideal, independente de homem e mulher, normalmente ali pelos 35 num exame vai ser uma coisa ok, saudável. Pensando em performance esportiva hoje, a gente acaba normalmente tentando jogar para cima de 50, 60 até um marcador de exame de vitamina D. Pensando que a maioria das pessoas hoje, como eu falei, acaba sendo um exame aí de 25, 20, às vezes até menos do que isso.
Então, o problema de uma vitamina D muito baixa entra numas questões de recuperação, muitas vezes, uma possibilidade de perda de densidade mineral óssea, então acaba aí sendo possivelmente exposta a algumas lesões além da óssea, também na recuperação articular e muscular, então a fadiga ali acaba possibilitando aumento e possibilitar aumento de lesões, né? E além disso, as questões de imunidade, né? Tanto que a vitamina D ficou bem alta na parte do Covid, né? Na época de Covid, a vitamina D foi uma das coisas que saiu todo mundo suplementando torto e direito. Essa era a nossa próxima pergunta em relação a o que ela representa. Por que a vitamina D ela é importante ser mensurada num exame laboratorial quando a gente está falando de treinamento de resistência, né? De treinamento físico, né? Então, o David trouxe para nós que a importância da vitamina D em termos de prevenção de lesão, né? E eu queria que tu falasse um pouquinho como é que ela atua na corrente sanguínea, né? A bioquímica mesmo dela, de como é que é feita essa relação, para que a gente possa entender um pouquinho melhor. Em relação, a gente faz a captação, como eu falei, ela transpõe a camada ali de gordura. A partir daí, ela acaba entrando na corrente sanguínea, né? E a partir dessa questão de fluxo da corrente sanguínea, que a gente acaba fazendo a nossa captação, sendo utilizado grande parte dela para uma questões de cálcio, como eu falei. Então, assim, a gente faz a captação vem os raios ultravioleta, atravessa a epiderme, atravessa a camada de tecido adiposo, entra diretamente já na corrente sanguínea e a partir daí a gente já faz basicamente a absorção de vitamina D3, né? Então, um dos exames principalmente a ser solicitado. Normalmente a pessoa bota a vitamina D nos exames, mas no laboratório, hoje em dia, ele já é basicamente já diretamente direcionado para a vitamina D3. Né? Mas antigamente teria que ser solicitado porque nos exames normalmente acabavam sempre só botando D e não direcionando direto para D3. Então hoje quando se faz os exames normalmente direciona direto para D3, inclusive quando vai suplementar também orienta exatamente a suplementação de vitamina D3 e é essa que basicamente a gente consegue fazer a absorção, né? Então a gente faz a captação via corrente sanguínea, que transpassou as camadas ali que eu comentei, epiderme, tecido adiposo, entrou para a corrente sanguínea e aí a gente faz a captação. Com isso, normalmente a gente acaba agindo aí nas partes, principalmente na absorção de tecido ósseo, como eu falei, né? Onde normalmente ela é mais armazenada. Sim, isso quer dizer, né, pessoal, que a gente previne, principalmente mulher, que ela já tem uma perda de densidade óssea, né, por conta de ser mulher, então diminui as questões de lesão por fratura, né, por osteoporose, a gente já tem uma densitometria diminuída, né, na mulher, então a vitamina D ela chega para fazer essa importância na nossa suplementação, tá? Continuando ali dos exames que tu havia questionado, quando eu comentei do ferro e ferritina, principalmente alinhando no ponto que tu relatou da mulher por conta principalmente uma coisa que a gente sempre está perguntando em consulta é as questões de ciclo menstrual. Porque se a pessoa tem uma exposição ao ciclo menstrual que é muito intenso, um fluxo muito longo, de mais dias que deveria, ou de uma intensidade de volume de fluxo muito grande, a perda de ferro é mais significativa ainda. Então, normalmente, a gente acaba também entrando nesse ponto. Como é que é o nível de fluxo menstrual? Se a pessoa tem uma baixa de ferro, nem sempre só a questão de suplementação acaba sendo indicada. A gente também acaba indo dentro de uma questão ginecológica, pensando em como regular esse ciclo menstrual para que seja melhor adequado, para que a perda de ferro seja menor. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre ciclo menstrual. O David vai trazer para a gente a explicação do ciclo e vai falar bastante sobre o que acontece, quais são os marcadores que a gente precisa prestar atenção, né? Principalmente quando a mulher está entrando em competição e quais são o que a gente precisa prestar atenção, tá? Mas voltando à vitamina D, eu queria entender em relação à suplementação. O que tu indica? Por exemplo, eu tenho uma atleta hoje que está com baixa nível de vitamina D e tem pouca exposição ao sol, tá? E ela vai competir num período de inverno, por exemplo. O que a gente pode fazer para a preparação dessa atleta? Dependendo do grau de vitamina D, hoje se a gente pegar primeiro assim uma coisa, é muito difícil tu ter uma hipervitaminose. Então é muito difícil tu acabar jogando uma quantidade de vitamina D a ponto daquilo gerar um problema.
Então assim, vou jogar uma quantidade alta e vai gerar um problema na pessoa. É muito difícil que isso aconteça, quase que impossível. Não vou falar impossível porque realmente pode acontecer um caso ou outro. Então não precisa muito ter a preocupação com o risco de jogar uma dose de vitamina D alta. Isso é um ponto positivo, que algumas vitaminas a gente tem que ter cuidado. Então se ela tiver numa dose baixa, uma coisa que normalmente se usa, não só na questão competitiva, mas uma pessoa, uma mulher que está entrando num processo de osteoporose, porque tem uma vitamina D baixa também, às vezes a gente pode jogar uma dose inicial alta, vamos supor aí a partir de uns 20, 25 mil I até 30 mil I semanal ali, dependendo às vezes até um pouquinho mais, mas uma dose média entre os 20 e 30 mil I semanal inicial, e depois a gente pode começar a ir ajustando, então faz um mês ali com uns 30 mil I, e depois a gente daqui a pouco começa a ir baixando para uns 10 mil, algo que fique próximo de 2.000, 1.500 UI diário, né? Tá. Então, isso é uma coisa boa da vitamina D também, é que ela pode ser usada diário, mas ela muitas das vezes é utilizada semanal. Então vai muito de como a pessoa acaba absorvendo melhor. Eu normalmente prescrevo diário, para a pessoa não esquecer. Porque tu bota semanal, a pessoa passa uma semana, já nem lembra quando tem que tomar. Era isso que eu ia perguntar, porque geralmente as prescrições elas vêm semanalmente, né? A gente encontra muito aí no mercado as cartelinhas, né, de 7 mil, 14 mil, 10 mil UI, né? Sim. Então, eu queria entender um pouquinho por que essa prescrição ela é feita semanalmente, né? E se ela poderia ser prescrita diariamente nessa população. Ela normalmente é feito a menstruação semanal, exatamente por meio da vida dela e questões de captação, né? Então a gente faz uma absorção ali, que dentro daqueles 7 dias, que seria a meia vida de absorção dela, estaria sendo bem produtivo, e até mais daqui a pouco, com menos risco de acontecer um empilhamento, que a gente chama, quando se faz uso diário. Então, assim, não teria muito por que ficar fazendo uso diário. Eu, particularmente, tenho uma tendência de prescrever diário por uma questão de esquecimento. Então, de adesão, né? Isso, então é melhor adesão, exato. Isso. Então a pessoa normalmente acaba esquecendo mais, então ela tem uma melhor adesão da continuidade do processo ali sendo o uso diário. Vou dar exemplo meu, há 5 anos atrás, 4 anos atrás, quando eu tomei a primeira vez antidepressivo, e uma vez eu tinha que fazer o desmame. E aí quando eu fui fazer o desmame era dia sim, dia não. Quando foi dia sim, dia não, passou a segunda semana, eu já não tomei uns 3 dias, já vou ficar assim agora. Porque quando era todo dia, era tudo certo. Aí passou para dia sim, dia não, foi uma semana, foi na segunda, falhou uns 2 dias, e depois na outra semana falhou 3, Então deixa assim. Então normalmente acaba sendo um pouco mais complicado quando tem essa distribuição um pouco diferente, né? Sim. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que é importante, porque eu sei que uma das questões fundamentais para que a gente possa dar continuidade, né, ao tratamento é a adesão e a frequência, né? Então, a gente tem que lembrar que vitamina também é suplementação, né, também é uma medicação e a gente precisa dar continuidade, né? Muito se fala em suplementação, mas a suplementação ela tem uma prescrição, uma dose e uma continuidade, que nem remédios psiquiátricos, remédio de pressão, remédio de diabetes, né? Então ela precisa ser prescrita, precisa ser dosada e aderida, né? Continuada. Se não, tu tomar um dia sim, um dia não, se ela não tem porquê, né? Então a gente precisa falar e dar importância sobre isso. Uma coisa da vitamina D que eu acho bem importante salientar, porque o que acontece? O ambiente médico voltado ao esporte começou a crescer demais. E às vezes de uma maneira meio irregular. Não necessariamente o médico do esporte, mas começou o endócrino a entrar muito na área, começou a ter umas prescrições já meio, às vezes, necessário, exagerado. E uma coisa que a gente tem que pensar e cuidar quando a gente pensa em exames de sangue é que muitas vezes hoje em dia os médicos prescrevem a vitamina D, ou não só médicos, nutricionistas, outros no geral, mas prescreve vitamina D por um período específico e depois manda a pessoa parar. Normalmente essa pessoa vai voltar a baixar. E aí uma coisa que tem que ter muito cuidado é que os médicos fazem o que muitas das vezes? Solicitam a vitamina D, a pessoa faz o uso ali, usa durante 2 meses e faz o exame. E aí depois pode parar. Mas não fala para a pessoa refazer o exame daqui a muito tempo. Então o que acontece? É óbvio que depois de um período usando, o exame vai dar mais alto. E aí a pessoa meio que para que normalizou. Não normalizou, porque você estava usando. Sim. Então às vezes a pessoa acaba tendo um ponto de vista errado nesse sentido, porque
Se ela fez todo o período de uso e normalizou, é normal porque ela estava usando. Não necessariamente que ela voltou ao normal e não precisa mais usar. E as pessoas muitas das vezes acabam errando nisso. Isso entra no mesmo ponto de vista com outros fármacos, né? Exemplo mesmo do antidepressivo que eu dei exemplo. A pessoa, às vezes, ela para de usar porque ela está se sentindo bem. Se ela está se sentindo bem porque ela está medicada. Sim. E aí, às vezes, ela para de usar porque está se sentindo bem. Então, normalmente, a vitamina D acaba muitas das vezes tendo esse erro de solicitar um exame pós-período de uso, usou, faz exame uma semana depois. Cara, vai dar normal. Não tem como não, a não ser que tu ficou tomando uma coisa subdosada. Então, isso acaba sendo um problema. E a vitamina D, ela precisa ser suplementada para sempre? Ou eu vou poder parar em algum determinado momento? Como é que funciona? Muitas das vezes, sim, se faz o uso e para em alguns momentos. Quando a gente pensa em esporte de alto rendimento, normalmente não para. Normalmente o uso fica porque exatamente a gente quer não manter apenas naqueles níveis ok, a gente quer manter mais alto ainda. Então manter um nível mais alto, que foi aquele 60, se não me engano é nanogramas que está no exame de vitamina D. Se quiser manter naquela taxa de 60, só com exposição solar não vai rolar, muito difícil. Tem pessoas que raramente têm, é que nem pegar um exame de HDL, às vezes tu vai pegar uma pessoa, tem raras pessoas, já vi umas duas até hoje na prática clínica inteira, que deu mais de 100 de HDL. Mas tipo assim, é uma em 1 milhão. O exame de vitamina D é a mesma coisa. Poucas vão ter um exame muito alto. Normalmente, se a pessoa tipo, suplementar e parar, ela às vezes vai estabilizar ali pelos 40, 30 e pouco, se ela continuar se mantendo bem. Mas normalmente não vai estar naquele ponto lá dos 60 que não precise de nada, entendeu? Sim, então, pensando no esporte de alto rendimento, normalmente às vezes acaba não parando mais. E a taxa de absorção dela, tu tem ideia de quanto que, por exemplo, eu tomei 7.000 UI, quanto que eu absorvo? 50, 60, 70, 80% da medicação? Não me recordo mesmo de Mas absorção. isso também tem, pessoal, na bula da medicação, toda medicação tem ali tempo de meia-vida, que é o tempo que ela leva para ser absorvida por completo, quase 50% dela, e depois... Exatamente a questão dos 7 dias. Né, isso, exatamente. Mas é mais por uma questão que às vezes as pessoas me perguntam, né, ou surge no Instagram, eu posso tomar muito tempo, não vou fazer superdosagem, e é aquilo que tu comentou no início da nossa conversa, exatamente, é muito difícil acabar superdosando, muito difícil. É diferente de outras vitaminas que acaba tendo um risco relativamente grande. Então, quais são essas vitaminas então? Vamos passar para elas. Vitamina A é uma coisa que às vezes acaba tendo um problema, se a pessoa toma um uso muito contínuo alto, envolve algumas questões até em relação à cegueira e tudo mais, então isso pode ter problemas em relação a isso. Ferro, não necessariamente é uma vitamina muito em específico, né? Mas o ferro em si, utilizar em dose alta ou passar da dosagem legal seria um possível problema. A gente tem aí tanto uma doença hematocromatose, que é a viscosidade do sangue, então o sangue vai ficando viscoso, por conta disso pode gerar um problema de entupimento de vasos e por conta disso ocorrer algum AVC, alguma coisa nesse sentido, e isso pode ser bem prejudicial se o ferro estiver alto. Então as pessoas fazem o processo de sangria, né? Que é a remoção do sangue, desperdiça o sangue, ele é desperdiçado em si porque não dá para fazer utilização com outra pessoa, então não pode doar, e com conta disso o hematócrito da pessoa, a hemoglobina, tudo isso acaba baixando. E o ferro também, né? Tanto que o ferro, como eu falei, grande parte do sangue ele contém ferro, por isso que a mulher lá no período do ciclo menstrual acaba tendo essas alterações que a gente tem que cuidar. Então o ferro é uma coisa que tem que ser bem cuidado. A principal, assim, eu pensaria mais na zinco. Às vezes a pessoa acaba não necessariamente tendo um problema, né? Mas tem gente que não absorve muito bem na parte estomacal. Outra vitamina que a gente pode pensar aí um pouco, vitamina C em excesso, ela normalmente não faz muito mal, mas ela é diurética. Então a gente tem que cuidar o quê? A gente pode utilizar, tanto que se usa muito como estratégia vitamina C em processo de desidratação em campeonato. Por quê? Ela é diurética, então a gente consegue utilizar ela como uma estratégia de diurético, em vez de utilizar outras substâncias diuréticas. Ou às vezes em conjunto, né? Então assim, uma dose de 500 mg de vitamina C, normalmente já é uma coisa bem ok para a pessoa utilizar no dia a dia. Às vezes precisa de tudo isso? Não, às vezes menos. Mas 500 mg normalmente se sobrar aquilo ela expele, não vai fazer mal. Mas agora usar 1 grama, 2 gramas, 3 gramas, nem sempre precisa.
Dentro de campeonatos, a gente normalmente acaba fazendo utilização aí de 2 até 6 gramas em média. E a outra questão é que na dosagem de 1 grama ali, a gente acaba usando 1 grama e meia, às vezes até 2, se a gente faz fracionamento. E daí, porque isso auxilia bastante no processo de recuperação muscular. Então, aquela dor que tem muito, auxilia o atleta normalmente a fazer uma recuperação. Daí a gente faz, sim, o uso de mais dose, mas fracionado. Isso, exatamente seria essa a minha pergunta em relação à vitamina C, tá? Em termos de recuperação muscular, em termos de recuperação no período de algum adoecimento. Por exemplo, eu tenho um atleta com uma gripe, uma rinite, eu sei que eles aumentam o uso da vitamina C, né? E eu queria saber se isso é um mito ou se isso é uma verdade, tá? E quanto eu posso utilizar de vitamina C nestes períodos de recuperação em relação à minha imunidade? Pensando assim na parte de imunidade, primeiro que a ideia sempre quando a gente pensa em imunidade é que a gente não consegue fazer algo para aumentar a imunidade. A imunidade não se aumenta. A gente mantém estável e às vezes ela baixa. E depois tu volta a tentar normalizar. Então não consegue, tem imunidade, porque não tem um exame que vai mostrar a tua imunidade ser alta. Então normalmente ela só é estável e em alguns momentos ela cai. E aí, por conta disso, o cair, na verdade, o exame que a gente pensa seria questões de glucose, questões de que está mostrando que tu está com uma exposição a alguma infecção. Então, isso é o que vai fazer com que tu esteja mostrando que tu está exposto a algum tipo de vírus, de bactéria, qualquer coisa nesse sentido. Então, a vitamina C, ela normalmente deveria, se a pessoa fosse utilizando, ela já deveria ir utilizando ao longo da vida, né, ao longo do período dela, principalmente pensando no atleta. E quando acontecer alguma questão nesse sentido, a vitamina C pode sim ser aumentada. Então, vamos supor que a pessoa use 500 miligramas, ela daqui a pouco passar para umas 2 gramas. Entretanto, como eu falei, ela é diurética. Então, assim, se ela é diurética, a pessoa vai expelir água e a taxa de absorção dela de água também tem que ser mais elevada. Então, ela tem que aumentar a hidratação, porque o processo de hidratação também vai ser uma coisa que vai ajudar ela a se recuperar. Então ela tem que hidratar mais, porque normalmente alguns processos desse ela normalmente acaba tendo febre, suor excessivo, então ela já está desidratando por outras vias, além da vitamina C que também vai potencializar essa desidratação. Então ela pode aumentar? Pode, joga umas 2 gramas, 1 grama e meia, dependendo do tamanho da pessoa. E aí daqui a pouco aumentar a hidratação também. Então o que muita pessoa erra é às vezes começar a utilizar outras substâncias e a água normalmente está baixa, porque a pessoa está meio para baixo, está mais de cama, não quer levantar muito, ela toma um chazinho quando toma, então ela normalmente acaba não se hidratando, principalmente se ela está em casa, ela normalmente não se hidrata. Eu sou um que, tipo assim, quando eu estou na academia dando aula, eu me hidrato bastante. Quando eu estou no consultório, normalmente a água passa meio batido. Normalmente quando a gente está em casa ou num local mais fechado, a gente ou fica com preguiça, ou fica tocando o dia ali direto, atendendo uma pessoa ou outra, e acaba que normalmente acaba não se hidratando. Quando a gente pensa numa pessoa enferma, normalmente acaba indo para esse caminho também. Então, aumentar a vitamina C é viável, sim, vai ajudar, mas ela tem que também estar cuidando para aumentar a hidratação, ou pelo menos manter alta se já vem alta. Perfeito, ótimo. Exatamente esses pontos que a gente precisa prestar atenção, pessoal, quando a gente faz uso desse tipo de suplementação, tá? Principalmente das vitaminas. Eu tenho 2 questões importantes para te fazer a respeito da vitamina ainda, da vitamina C e dos multivitamínicos, se são recomendados ou não. Primeira pergunta, então. Os multivitamínicos, eles são recomendados ou eles não são recomendados? Porque assim, né, pessoal, os multivitamínicos, o que acontece? Eles têm uma concentração meio que tabelada, né, assim, meio que... tem uma concentração média para cada vitamina e um monte de listagem de vitamina, tá? Eu quero saber se são indicados, se é melhor a gente tomar os multivitamínicos que tem todas as vitaminas presentes ou a prescrição individualizada delas. Vamos por parte então. Quando a gente pensa em multivitamínico, a gente tem que pensar primeiramente, quando a gente pensa na parte de desportiva e atletas, tanto homem quanto mulher, o período que a pessoa está. Então, exemplo, multivitamínico ele tem muito de tudo e pouco de tudo e muito de nada, né? Então, basicamente, essa é uma questão chave do multivitamínico. Ele vai servir? Vai. Normalmente, quando a pessoa está num déficit calórico mais severo ou com excessos de cardio que faz o quê? Se ela está suando, excesso de cardio eu digo porque normalmente ela está suando mais nesse momento, mas ela pode estar com excesso de outras atividades físicas e perdendo muito eletrólito.
Então, quando a pessoa está suando muito ao longo do dia e num déficit calórico mais severo, normalmente é legal associar um multivitamínico também, por conta que ela está perdendo muito água, perdendo muitos sais, muitos eletrólitos, e por conta disso, vários sais, minerais e vitaminas estão sendo perdidos por ali. Então, o multivitamínico entra ali, mas ele não entra sozinho. Ele vai entrar junto da utilização de outras vitaminas também. Então, vai pegar o multivitamínico, como eu falei, normalmente a dose de vitamina C, do 100% da necessidade diária no multivitamínico, se eu não me engano, ele marca como 30 miligramas. Sim, acho que sim. E aí, é uma dosagem super baixa, se a gente pensar na vitamina C especificamente. Se a gente pensar num atleta, se a gente pensar numa pessoa maior, pessoa que treina 1, 2 vezes no dia, como um aeróbico, mais um treino de musculação, de força, ou algum outro treinamento físico da pessoa, e isso vai ser baixo. Então, assim, mas tem outras coisas ali que vão ser ok. Então, assim, a pessoa vai usar o multivitamínico e vai complementar com a vitamina C também. Daqui a pouco a vitamina D também. Então, ela vai usar outras coisas externas mais de multivitamínico. Então, quando a gente pensa numa pessoa que está numa restrição calórica, perdendo gordura, num déficit mais severo, multivitamínico acaba sendo interessante. Se a pessoa está com bastante repertório alimentar mais alto, com umas calorias altas, nem sempre vai ser muito interessante, porque normalmente a pessoa vai estar comendo mais de tudo. Mais frutas, mais suco, mais vegetais, mais salada. Então, normalmente já vai estar comendo bastante, o repertório mais amplo, a ponto de não precisar do multivitamínico. Então, normalmente isso acaba jogando mais da fase. Mal vai fazer? Não vai. Se a pessoa quiser ficar tomando, teoricamente... Importante, pessoal. Essa é uma das questões. Faz mal o multivitamínico? Não, porque a quantidade vai ser normalmente muito baixa mesmo. É irrisória, né? É uma quantidade muito pequena, né, de absorção. As pesquisas, normalmente, tanto multivitamínico quanto qualquer alimento, ele é feito numa base de uma dieta de 2.000 calorias. Então, basicamente, essa é a ideia de uma dieta. Dos multivitamínicos ou de qualquer alimento, ali, quando a gente pega o percentual, quantos por cento do dia da necessidade básica. Aquilo ali foi um cálculo feito há 1.000 anos atrás, nunca mais foi atualizado, e é em cima de 2.000 calorias, basicamente. Isso dá um indivíduo médio, próximo de 70 quilos. 75. E não leva, exatamente, não leva em consideração altura, peso, principalmente, da pessoa. Então, né, geralmente, essas prescrições, elas são feitas baseadas numa população mediana. Então, tu pega ali um estudo que vai ter uma população de 18 a 40 anos, que tenha de 60 a 70 quilos, né? Que tenha um perfil de atividade física tal, e aí eles jogam todo mundo no mesmo grupo e colocam as quantidades ali de vitamina. E um grande problema disso tudo é que normalmente as vitaminas no geral, todos esses cálculos que são feitos padronizados, eles nunca foram levados em consideração, pelo menos esses que são usados para a grande população, prática esportiva, né? Então, a prática esportiva normalmente nunca foi utilizada como parâmetro para fazer alguma dessas referências. Depois, algumas pesquisas começaram atualizando, mas não são as que se usam para a grande população, para venda de mercado, para venda dessas coisas tudo, não são que se usa. Então, inclusive dos exames laboratoriais, né? Os valores de referência de exames laboratoriais, eles são voltados nessa mesma ideia. São para grandes populações, não levando em consideração prática esportiva, nem nada nesse sentido. E aí, a partir daí, foi feitos os valores de referência. Então, alguns exames, eles são fora dessa curva. Então, se a gente pega valor de referência de alguns exames que podem estar alterados, ou daqui a pouco não digo alterado, mas está no valor de referência, a pessoa olha ali, não, está dando valor de referência, tá bom? Tá bom, mas poderia estar melhor. Tá bom para esse tipo de população, exato. Mas para o tipo de população que a gente está trabalhando, que são atletas, que são pessoas que são ativamente já com perfil metabólico diferente, não vai ser o ideal. Exato. Isso é importante que a gente tenha a noção na hora de interpretar um exame. Um dos exames que acaba sendo muito nesse sentido é a vitamina B12. A B12, se a gente pegar ali os valores de referência, não vou lembrar de cabeça agora, mas é algo entre 250 e 900 o range, ali, 980. Se a pessoa tiver entre aquilo ali, ela é saudável, é bom. E de fato, é verdade. A única questão é que o ideal mesmo seria que a gente jogasse ela próximo dos 900 e mantivesse ela ali. 900, 1.000, então assim, não seria passar muito daquela curva, mas que se ela tiver pelos 500, 400, não é bom.
Sim. Se for uma pessoa que pratica esporte, faz esporte de alto rendimento principalmente. Então, se ela for uma pessoa de alto rendimento, aqueles 400 que está mostrando como saudável, não é bom para ela. Aquilo ali vai fazer ela perder performance normalmente. Tu falou ali da vitamina A, tá? A vitamina A, ela normalmente não é uma vitamina muito citada. A gente não entende muito, não sabe muito dela. Conta pra gente um pouco a respeito de quais são, então, do que ela faz e quais são os malefícios dela numa ingesta inadequada, por exemplo. Não são benefícios de vitamina A, a gente pensa aí em alguns processos celulares especificamente. Imunidade, todas as vitaminas sempre entram. Não tem uma vitamina que não entra no processo de imunidade, então todos acabam sempre sendo relevante nesse ponto. Eu não me recordo especificamente, mas se eu não me engano ela tem algumas questões voltadas à parte de renal. Eu não me recordo. Tá, o mas marcador isso é uma renal. coisa que é interessante daqui a pouco confirmar. O principal funcionamento dela, normalmente a gente pensa nas partes de visual, né? Memória um pouco, mas principalmente visual. Então, assim, o excesso dela, a falta pode atrapalhar a parte de visão, o excesso pode atrapalhar a parte de visão. Então, esse é um ponto-chave da vitamina A que eu falei, que o excesso dela pode ser prejudicial, mas faltar, é difícil faltar. Sim. Então, é uma coisa que normalmente acaba sendo mais ok, o multivitamínico resolveria, sabe? Então, uma coisa que normalmente é muito difícil faltar, mas tem que cuidar daqui a pouco de estar utilizando de uma maneira exagerada, que pode sim começar a afetar algumas questões quanto à parte cognitiva, quanto à parte visual. Então ela acaba atrapalhando normalmente um pouco mais nessa linha. Então a gente só tem que cuidar mesmo mais por conta disso. Ela normalmente não é uma coisa que se necessita ficar usando, mas às vezes por alguma prescrição médica, por alguma questão muito específica de déficit, principalmente daqui a pouco para resolver algumas coisas cognitivas que acabam utilizando mais, a pessoa daqui a pouco, sei lá, escreveu errado, usou a dose errada, já aconteceu isso com um paciente e daqui a pouco a pessoa usar alguma dose errada e isso acabar gerando algum problema. Isso já aconteceu com o paciente, não com a vitamina A, mas com outro fármaco específico, e a pessoa daqui a pouco usou uma quantidade que era 10 vezes maior que aquilo que foi prescrito, porque ela errou um zero. Então é uma coisa que aí o negócio não dá bom. Então, exatamente. Antes da gente passar para testosterona, que eu quero falar um pouquinho, tá? A gente estava falando da B12. A B12 é a vitamina que todo mundo sabe da proteína da carne e se fala muito, se cobra muito, suplementa, é aquela da injeção que a gente faz, a suplementação. Eu quero saber quando que tu indica a suplementação, né? Precisa mesmo? As mulheres precisam fazer? Tu costuma prescrever para as tuas alunas? Como é que funciona? Essa é uma que entra bem com o marcador de exame. O marcador de exame vai resolver. Tá baixo, porque eu falei. A ideia é sempre manter próximo dos 800, 900. 950 até 1000 ali. Tá abaixo disso, normalmente a gente vai suplementar. Se a pessoa for vegetariana, vegana, eu suplemento de cara e depois igual eu peço exame. Mas é certo que a pessoa vai estar com ela baixa se ela for vegetariana. É muito difícil, a não ser que ela tenha uma predisposição bizarra que normalmente não acontece. Mas, sim, tipo assim, geralmente ela normalmente vai estar baixa e aí por conta disso a gente começa a fazer o uso, a pessoa vai consultar, não vou esperar fazer exame, mais um monte de coisa, eu normalmente já peço e aí vai tomando, aí a gente faz exame aí, vamos ver se vai precisar de mais, então a gente vai normalmente usar uso oral ou uso intramuscular? Depende da deficiência que ela tiver. Quando essa pessoa está no início, que nem eu falei, eu não conheço, não vi nenhum exame, oral, preferencialmente sublingual é melhor absorvido. Então tem o sublingual, tem o oral normal, né? E o sublingual normalmente é um pouco melhor ainda. E aí, se tiver muito baixo, injetável. Onde normalmente precisa de injetável? Bariátricos. Bariátricos é uma pessoa que normalmente acaba precisando do injetável. Bariátricos normalmente a gente vai precisar do injetável e do sublingual às vezes. Então a gente vai usar as duas maneiras. Porque o bariátrico, após a cirurgia, ele basicamente, tudo que ele tomava antes, ele precisa tomar dobrado. Então ele tem que a absorção dele de qualquer nutriente, ela é basicamente dividida pela metade, pensando em vitaminas e minerais. Parte de macronutrientes como carboidrato, proteína e gordura é igual, mas o restante basicamente ela é limitada. Então ela não absorve mais as coisas como ela absorvia antes. Isso para todo bariátrico, independente do tipo de cirurgia que foi feita? Tem às vezes um pouco de basicamente todo tipo de bariátrico vai ter perdas. Eu conheço também
todos os bariátricos que eu conheço fazem uso de suplementação de vitamina B12. Tipo, vai ter a diferenciação mais, às vezes, em parte gástrica, assim, de bem-estar, mal-estar. Mas de questão mas de necessidade de absorção é a mesma. Normalmente é a mesma. Não acaba tendo diferenciação. Então, normalmente, a injetável, daí, para esse grupo, normalmente vai ter que ser necessário. Raros conseguem sem precisar do injetável. Mas tem quem consiga, de boa, às vezes. Mas muitos dos pacientes que vêm de nível bariátrico, eles normalmente acabam precisando utilizar. E o que a B12 ela faz em termos de ação para o treinamento? Qual que é a relação que ela tem com o treinamento físico? Por que ela é importante? Nível bioquímico acaba sendo mais complexo a explicação, a gente poderia pensar principalmente em relação à fadiga e força. Perfeito. Então, parte fadiga e força acaba sendo o principal, assim. Normalmente, tanto que as pessoas vegetarianas que entram num processo ou de se tornar ou que já vem vegetariano, mas sem acompanhamento, sem instrução direito, normalmente o principal relato é falta de força. É fadiga, é cansaço, é dia a dia mais para baixo, recuperação meio ruim, mas normalmente a questão mais de fadiga dia a dia. Não necessariamente nem a força em específico, né? Sim, não força. É mais a questão de fadiga do dia a dia. A pessoa termina o dia meio acabada, vai treinar meio se arrastando, tá no trabalho meio se arrastando. Então, normalmente é mais a questão de fadiga mesmo geral, assim, da pessoa no nível muscular, mas é de cansaço. Né? De cansaço, exatamente. Exato. Fadiga no sentido cansaço, né? Não fadiga de treinamento, né? Aquela fadiga... eu ouço muito também dos meus pacientes a suplementação relacionada à fadiga, cansaço e a famosa preguiça. É aquela pessoa que assim, eu tô preguiçosa, eu não tenho vontade muito de treinar. Então, assim, às vezes é interessante a gente dar uma medida na B12, Sim. tá? Porque às vezes a pessoa já tá fazendo, mas eu tenho uma vida legal, eu me cuido, eu faço acompanhamento psiquiátrico, eu faço acompanhamento com a psicóloga, mas alguma coisa tá faltando, ainda tô muito cansada. Principalmente vem com essa queixa. Acho importante a gente dar uma olhada aí nesses marcadores de exame as pessoas têm bastante, não sei, receio às vezes de fazer, coisa que antes era uma coisa até, às vezes, não tanto acesso, né? Mas hoje em dia acaba que muita gente já tem plano de saúde, né? Muita gente não tem, mas hoje em dia é muito mais estimulado você ter plano de saúde, as empresas normalmente têm. Então é uma coisa que tu tem um acesso hoje um pouco mais fácil a fazer exames, e mesmo às vezes a pessoa tem acesso, tem disponibilidade e às vezes não quer fazer exame. Hoje também já está muito mais, acho que o pessoal, não sei se o pessoal tem ideia de quanto que sai um exame desse no particular, mas não é tão absurdo, né? Hemograma normal em torno de uns 50 reais, 50, 60 reais. Esses mais específicos eu acho que é um pouquinho mais caro, né? Mas não é outra tanto coisa, assim, também, né? Hoje em dia, muitos dos exames a pessoa consegue pelo SUS. É verdade. Muitos exames e às vezes assim, demora. Exame de sangue no geral normalmente não demora. Tu consegue, tu vai marcar uma consulta para daqui umas 2 semanas com o médico e daí ele vai pedir para daqui mais umas 2 semanas, normalmente tu vai conseguir fazer os exames de sangue. Pensando nesses gerais, assim, né? Hemograma, vitamina D, B12, colesterol, triglicerídeos, todos esses normalmente acaba conseguindo bem facilmente. Então é uma coisa que, mesmo que a pessoa não tenha acesso a plano de saúde, aí no médico, outras coisas assim, o SUS hoje acaba sendo uma boa vertente pensando nessas questões. Então tem paciente que faz exames pelo SUS e tranquilamente acabam conseguindo de uma maneira rápida. E tu tem conseguido prescrever esses exames? Tu como nutricionista e treinador, tu consegue prescrever e as pessoas conseguem chegar lá com a tua prescrição? Ou isso ainda precisa passar por uma conduta médica para poder chegar lá? Assim, o Conselho de Nutrição deixa, né, aprova isso e algumas clínicas médicas, de laboratório de exame, né, autorizam que o nutricionista possa. Então, assim, o nutricionista pode prescrever alguns exames. Só que alguns só. Principalmente de vitaminas, colesterol, triglicerídeos, essas coisas assim o nutricionista pode prescrever. Alguns planos aceitam e alguns planos não aceitam. Então, normalmente, hoje, eu não faço prescrição de nenhum dos exames. Eu solicito que eu mando os exames que eu quero que a pessoa faça, falo para ela em algum clínico geral, e aí só fala, eu faço acompanhamento, faço treino, não sei o que, blá blá, tenho acompanhamento alimentar e preciso desses exames. Essa é a orientação que eu normalmente dou. Porque não adianta pedir uns exames e tá faltando outros. Ótimo. Então, normalmente eu pego, solicito todos, eu mando a lista certinho no WhatsApp da pessoa ali, ela vai no médico, solicita,
Eu tenho conhecidos que são médicos, então de vez em quando, se eu preciso de alguma coisa, eu acabo conversando, pedindo para o paciente ir com eles, alguma coisa solicitada dessa forma. E aí eles fazem ali a consulta, alguma coisa, até porque hoje tem o acesso online, acaba facilitando, né? E aí basicamente consegue a prescrição um pouco mais rápido nesse sentido. Então eu mando os exames, porque sim, ainda é bem engessado a solicitação de exames voltada à parte de nutrição. A parte biomédica já é um pouco mais acessível, mas ainda assim também tem algumas restrições. Basicamente é médico mas hoje, principal mesmo. Hoje acho que em todas as profissões, quando a gente fala a respeito de prescrição, de exame principalmente, ela é ainda muito engessada, muito retrógrada. Por quê? Porque geralmente os grandes planos de saúde, eles são cooperativas médicas. Então fica muito difícil a gente conseguir entrar, né? Mas aos pouquinhos eu acho que a gente demonstrando conhecimento e autoridade naquilo, eu acho que a gente consegue entrar, pedir, prescrever e também não prescrever, porque tem coisas que não precisa, né? E eu queria saber um pouquinho de ti, o que tu acha que não precisa, não vale a pena? Porque às vezes tu vê uma lista imensa de exames, tem que fazer um monte de coisa, mas o que tu não pediria de cara, assim? Depende muito do feedback, como a gente acaba normalmente entrando. Acho que a principal coisa que a gente sempre tem que pensar quando a pessoa vem relatar algumas coisas é clínica, né? A gente tem clínica e tem exame. Clínica é o quê? Sintomas da pessoa. Então, se a pessoa tem sintoma, que é a clínica dela, a gente vai solicitar alguns exames. Se a pessoa não tem, a gente descarta alguns. A própria testosterona é um exame que normalmente às vezes acaba não solicitando mesmo para a mulher, mas depende da clínica dela. Ou depende se ela usa anticoncepcional ou não. Então, não usa anticoncepcional, não tem clínica de queixa, normalmente é uma coisa que precisaria muito. É uma coisa que, tipo assim, não vai estar alto, também teoricamente não vai estar baixo. Vai estar dentro do limiar que normalmente vai ser ok. Tem clínica de queixa, de fadiga, porque fadiga entra em vários marcadores, né? Então, assim, tem queixa de fadiga, libido é o principal ponto, recuperação muscular, baixo desenvolvimento de estrutura muscular. Esses são os pontos assim mais voltados ao âmbito de testosterona. Então, pede o exame. A vitamina D, se a pessoa já suplementa, então dependendo, às vezes não é uma coisa que precisaria muito. Pensando em alguma coisa como colesterol, às vezes numa primeira vez pede, depois não precisa ficar pedindo toda hora. Então tem alguns exames que de início a gente até pediria quase que todos, mas a questão é a recorrência da solicitação desses exames. Então são coisas que às vezes não precisa ficar solicitando toda hora por conta disso. E aí entra outro ponto que é a parte de uso hormonal às vezes. Quando a gente pensa em uso hormonal, tem alguns exames que vão estar alterados durante algum período. E às vezes não vale a pena solicitar aquele exame naquele momento. Depende do que tu quer descobrir com aquilo. Se o exame é falso, se o exame não é, o fármaco é falso ou não, se ele está subdosado, se por acaso o como aquilo está alterando a parte da pessoa. Então, exemplo, drogas que gerem hepatotoxicidade, atingem o fígado. Vale a pena solicitar durante o período de uso? Às vezes vale se tu daqui a pouco desconfia de alguma coisa que a pessoa pode estar dando, sei lá, interferência no sentido de realmente estar fazendo muito mal para ela. Mas se tu fazer um exame para ver que aquilo está alterado, não vale a pena. É mais ou menos nesse sentido que às vezes eu tento explicar algumas coisas. Porque se a pessoa vai fazer um uso de algum fármaco que afeta o fígado e ela vem com o exame que o fígado está alterado, é óbvio. Então é uma coisa que às vezes não precisa fazer naquele momento. Tem uma margem de controle ali? Por exemplo, vai estar alterado aquele exame, aquele marcador hepático vai estar alterado porque, faz a suplementação, faz de outro fármaco. Tem algum marcador e limite, né, superior e inferior, que tu fica de olho? Como eu falei, até tem, exato. Por isso que eu falei, a gente pode utilizar o exame para ver se aquilo está fazendo muito mal para a pessoa. E aí, passou de uma quantidade aqui que não é muito legal. Isso tanto para a parte hepática, quanto para a parte renal, quanto para várias outras alterações. Então, quando passou disso, já pelo visto está fazendo muito mal. Mas, que nem eu falei, às vezes a pessoa espera que o exame venha bom. E o exame não vai vir bom naquele momento. Por isso que às vezes é questão de orientação, tipo assim, talvez nessa vez não precisa fazer agora. Vamos esperar, faz o período de uso do que tu for utilizar,
Vamos esperar um mês e aí faz o exame. Porque aquilo gera uma ansiedade também na pessoa, né? Aquilo Exato. vai estar alterado. Tu sabe que tu tá suplementando com uma supradosagem, aquilo vai estar acima do limiar esperado. Exato, então entra nesse ponto. Então, assim, solicita, faz o período de uso, né? Óbvio, não exagerado, porque a gente pensaria, dependendo, cada droga em si acaba tendo um período de uso, né? Então a gente faz ali o período, passa aquele período, passa ali 2, 3, 4 semanas e aí faz a solicitação de exame, porque a tendência é que já tenha baixado. Continua alto? Ok, vamos ir investigando um pouco mais. Quando a gente pensa em exames descartáveis, a gente pode pensar às vezes marcadores renais, marcador hepático, no sentido de às vezes só o básico resolve. Exemplo, TGO, TGP, ok. Mas não precisa ficar pedindo outros exames, bilirrubina, outras coisas que entram extra. Deu alterado? Ok, vamos começar a investigar além. Então, mais ou menos nessa característica. Pede o básico que poderia estar alterado, está alterado, aí começa a investigar mais. Como eu falei, TGO, TGP, tá certo, bilirrubina precisa? Talvez não. Ácido úrico, creatinina, pede os dois, daqui a pouco não precisa pedir algum outro renal, só os dois vai estar ok. Então começou aí tendo algumas alterações, aí tu começa aí pedindo exames mais específicos, né? Como tireoide, então daqui a pouco pede TSH e pede T3. Tem alguma alteração? Bom, começa a pedir antígeno tireoidiano, começa a pedir alguns outros hormônios, alguns outros marcadores para ver se tem algum problema ali com a pessoa. Ou se daqui a pouco é pontual, né? Daqui a pouco uma coisa pontual. Então, exemplo, hormônio tireoidiano é uma coisa que ele aumenta no inverno. Então, ele aumenta mais ou menos, podendo aumentar até 30%. Então, é um hormônio que pode estar aumentado em até 30% durante o período de inverno, porque o nosso corpo precisa se aquecer e por conta disso ele aumenta automaticamente. Então, é um aumento comum. Tá alterado? Não, é um aumento comum que a pessoa tem. Então, se a pessoa for olhar o período de agora, for olhar quando ela fez o exame no ano passado e foi num período diferente, esse aumento pode ser só do inverno. Então, essas coisas também acabam, às vezes, tendo que ser uma correlação. Então, sempre vai entrar num parênteses do momento que a pessoa está, quando ela chegou, em relação à clínica dela. O que ela está relatando de problemas, disfunções que ela possa estar tendo, para ver se aquilo vai ser benéfico ou não. Sim, perfeito. A gente falou também a respeito de testosterona. Tá? Eu tenho uma pergunta para ti a respeito de testosterona, libido e antidepressivo. Mulher, tá? Vale a pena suplementar com testosterona se ela faz uso de anticoncepcional, antidepressivo e tem essa queixa de falta de libido? A testosterona, ela entra para ajudar aí ou tem outras possibilidades? Depende, entra no ponto do início dos exames, que é se ela faz uso de anticoncepcional, normalmente vai estar baixando. Então, assim, se ela a testosterona dela, e aí uma testosterona na parte auxiliaria. Auxiliaria por quê? Vai subir a testosterona, mas o SHBG, que é a globulina, que ela está aumentada por conta do anticoncepcional, vai estar aumentado. Então isso vai fazer com que ele também capte um pouco mais daquilo que tu usaste de testosterona. Então parte daquilo extra, né, de maneira endógena ali, de maneira exógena, parte daquilo também não vai ser absorvido, também vai ser ligado ao SHBG, essa globulina. Então tu não vai melhorar tanto assim quanto tu gostaria que melhorasse, mas vai melhorar. Quando a gente pensa em antidepressivo, existem alguns antidepressivos que influenciam mais, outros menos. Então depende a ideia do que aquele fármaco vai agir. Se ele é um recaptador da parte de dopamina, de serotonina, se ele faz a recaptação em fenocinático, ou se ele estimula a liberação de serotonina, ou se ele estimula a liberação de dopamina. Então depende a alça de feedback que ele faz. Se ele faz recaptação ou estimulação. Então, algumas dessas coisas também vai interferir, se aquilo vai fazer mais mal ou menos mal. Sim. Além do grau de tecnologia do antidepressivo. Exemplo, a venlafaxina é um antidepressivo menos tecnológico do que a denosvenlafaxina. A venlafaxina faz mais mal, normalmente, se a gente pensar, em efeitos colaterais do que a desvenlafaxina. Então, é o mesmo fármaco, basicamente, só que um foi melhorado. Sim, o mesmo princípio ativo, mas um tem uma recaptação diferente, um
pouquinho da outra. Ele foi melhorado para que os efeitos ruins, né, os efeitos maléficos ali, que a gente chamaria, fossem amenizados. Não vai ter? Não necessariamente, depende de cada resposta. É que tudo que todo fármaco que atua em cima do sistema nervoso central, ele vai ter uma redução na estimulação. Seja ela a estimulação da libido, seja ela na estimulação neural. Então a gente vai ter não um retardo, mas ela tem uma lentificação nesse processo, né? E eu entendo que a testosterona ela atua de forma hormonal, mais em relação ao anticoncepcional do que ao antidepressivo. Exceto no ponto que ela também age no efeito sistema central, né? Pois é, isso que eu queria entender. Sim, então ela também age no sistema nervoso central. Como que é essa atuação da testosterona no sistema nervoso central? Exatamente, a gente deixar mais alerta num todo. Mais ativo, mais aquela reação luta e fuga, assim, tanto que por que o homem é mais agressivo? Na verdade, ele é mais agressivo porque ele tem mais testosterona, não que ele seja mais agressivo por si só. Então, ele tem intuitos, né, um âmbito um pouco mais expressivo em relação ao sistema nervoso central, em relação a respostas, né? Então, tipo assim, tomar um tapa, querer dar o tapa. Uma coisa mais primitiva, né? Exato, porque a testosterona faz isso. Então, a testosterona faz com que a pessoa tenha mais reação de luta ou fuga, além das questões de melhoria, quando a gente pensa em desempenho estético, mas a questões de performance num âmbito de reação, né? Toma um tapa, quer reagir, em relação a gritar, em relação a se alterar, é uma coisa que a testosterona acaba sendo um pouco associada. Então, quando a pessoa faz o aumento de testosterona, ela normalmente acaba sendo um potencializador disso. Então, se a pessoa, tanto o homem usa ou quanto a mulher faz o uso, tudo que envolve as melhoras do sistema nervoso central são potencializadas, quanto a piora. Um parente que eu acabo normalmente fazendo exemplo, tem uma coisa que às vezes já aconteceu, porque tipo assim, às vezes eu atendo paciente homem, às vezes eu atendo paciente mulher, né? E às vezes alguns são casados, alguns não são. E às vezes tem um homem que faz uso de hormônios, né? E aí quando pega, vai lá, tá fazendo uso de hormônio e tudo mais, e às vezes só o cara faz acompanhamento e a mulher nem treina, nem faz nada. Mas às vezes vem lá a mensagem, olha só, tá alterado, tá estressado, não sei o quê. Mas não que ele esteja alterado, tem vezes que tá mesmo, tá? Mas tem muitas das vezes a pessoa tá mais sensitiva. Então ela tá mais sensitiva às respostas. E aí o exemplo que eu uso muito é o quê? A pessoa, eu pego e pergunto assim, tá, mas no teu ciclo menstrual, como é que fica? Daí a pessoa já, porque, óbvio, né? É uma coisa é o período ali de 5, 6 dias. Outra coisa é o cara tá o mês inteiro. O mês inteiro, não, sem dúvida, sem dúvida. Mas a correlação é essa. É o quê? Naquele período que a testosterona está aumentando, a mulher tá meio reativa. Tipo, ela vai mais explosiva, ela responde mais, ela fica mais irritada, fica com algumas coisas mais sensitiva. Então é o mesmo processo. Então quando tu faz uso da parte de hormônios, pensando no âmbito feminino, ele sim vai melhorar a parte de libido. Sim. Mas depende do grau. Se ela estiver usando um anticoncepcional mais um antidepressivo, daí às vezes acaba sendo um problema. Então daí a gente pode daqui a pouco pensar em algumas substâncias que acabam sendo estimulante mais de libido mesmo. Tribos terrestres é uma coisa, a raiz de long jack é uma coisa. Sim, que são suplementações naturais, na verdade, né, gente? Porque isso tudo é raiz, né? Planta. Sim. A maca peruana é uma delas. A peruana é uma também. delas, long jack, tríbulos. Normalmente isso é vendido como aumento de testosterona. Ele não faz aumento de testosterona, mas ele faz aumento de libido. Então, Por quê? Tu sabe me explicar? O porquê aumenta? O porquê, o que tem na substância que estimula? Realmente... Se não é pela testosterona, é isso que me... Eu, assim, pensando num ponto de vista, é realmente ligado ao sistema nervoso central mesmo. Eu acho também. Porque, eu assim, acho que é alguma coisa mais É vendido como aumento de testosterona. É vendido bastante. Porque principalmente a Tribus, né? A Tribus teve uma pesquisa lá em específico que mostrou melhorias de testosterona. Mas normalmente ela consegue ajudar um pouco quando a pessoa tem deficiência de testosterona. Então é uma coisa que às vezes em pesquisa a pessoa pega e usa aquele tópico para vender outra coisa. Então o que acontece? A Tribus teve melhor o defeito de testosterona lá na população X. Aí pega só melhora de efeito de testosterona. Aí vende como melhora de testosterona.
Só que o que acontece? Aquilo foi uma pessoa que tinha deficiência, um grupo que não tinha uma boa produção, tinha hipogonadismo, e aí fez o uso e melhorou um pouco, deixou a pessoa o quê? Do deficiente para o normal. E não uma pessoa do normal para uma pessoa melhorada. Então isso é um problema que às vezes acaba acontecendo. Mas em ponto de vista de libido, normalmente ela melhora. Mas em ponto de vista de testosterona, ela normalmente não é eficaz. É, por isso que eu acho também que tem relação com o sistema nervoso central. Com a liberação de serotonina, dopamina, alguma coisa assim nesse sentido de estimular, né? Eu acho que ela anda por esse caminho. Sim. A gente podia mostrar uma imagem para poder falar e explicar sobre o ciclo, né, menstrual e a influência que a mulher sofre, principalmente neste período, para que a gente possa explicar esse movimento, esse contexto e aí o que a gente tem ali de laboratoriais que vão fazer diferença, de como que isso influencia no treinamento. Vamos botar aí um videozinho. Me alcança a produção um pouquinho, por favor. Ai. Tem mais água? Tem mais água. Tu pega uma minha ali, a gente dá uma pausa só pra pegar uma minha. Isso eu edito depois. Isso. Pega ali, tem ali na... Pode entrar ali. Obrigada. Aí eu acho que assim, a gente vai falar agora daí da... Explicamos o ciclo e a influência que ele causa no treinamento e o que a gente pode ajustar. E aí depois eu acho que eu vou finalizar ali te perguntando mais ou menos o que não pode faltar ali na tua prescrição, o que tu costuma pedir. E vamos ver se faltou mais alguma coisa. Tem mais alguma coisa importante que tu acha que a gente precisa falar aqui? Eu queria falar do Ozempic também. Ah, o Ozempic, claro, sem dúvida. Vamos. Não, eu tô bem, obrigada. Não, o Ozempic é legal. Gostando do espaço. Eu tô achando que a Fernanda tá vendendo o Zempic. Eu tô querendo vender ou fazer uso? Não, mas se eu quiser fazer uso, pá, aí eu tô muito bem. Tu faz edição também nesses vídeos? Não sabe? Esse aqui é um que vai estrear agora essa semana, que é o nosso de hit. Pá, já vi fazer uma desses vídeos, eu acho que difícil. Fiz agora? Isso aqui você agora, enquanto tava fazendo... Essas imagens tu pegou, não é? Sei que eu... Vamos ver onde é que tá aqui. Nossa, mostrou no papel, sério mesmo? Ah, não. Nossa, cagou no negócio. Em vez dela mostrar uma imagem, não, botou um papel. A gente deixa ela fixa? Ou tu quer... Não, deixa fixo, daí mais fácil ele né, mostrando. Só que ela mostrou no papel. Hã? O braço não todo mais Será que aqui dá pra ver? Aí... Ramiro, dá uma olhada aqui, vê se tu consegue enxergar Consegue alguma dar. coisa. Se tá... Consegue? Dá pra ver? Tranquilo. Deixa eu achar o que E tá aí, cada eu vou botar coisa. essa, agora eu já botei essa aqui Testosterona, nessa parede lateral também. E naquele lado da Hormônio, Na verdade, isso daí é pra abafar o som, né? Cadê esse trono, negócio? Se tocar, tu vai ver que ele é todo... É pra... Pode ter pra- tempo aí, pra- tranquilo, tá? Depois a gente... Tá, fecha essa Tá, parede. vocês escreveram o... Não. Tá enxergando o testosterona escrito em algum lugar? Não? Eu tô Não, sem né? óculos pra te Entendeu? dizer, por isso que eu não tô nem conseguindo. Estradiol, cortisol... Eu não tenho. Pior que não tem. Não tem esse, não. Quer dizer, eu faço. Eu não... Vai, Falta- estranho. que falta na tua vida é crossfit. Ah, ela tentou. Conta a tua experiência de Tudo crossfit. super errado. No Super Force do Bonfim, deve ter que ser do Ramiro. Ah, tem que ir no Taura. Eu curti, eu achei muito intenso. O Ramiro é sócio do Super Force da Protase. Não, da Petrópolis aqui. Ah, mas eu faço tudo. Eu Mas a dava aula Taurus é legal pro... também. Eu faço crossfit. Eu dava aula pra um dos donos do futebol, Superforte Cachoeirinha. faço Ah, é? Era, na verdade, ele fazia consultoria Luciano? dele. É Luciano o nome dele, né? Ah, não lembro o nome. Eu fui jogar esses tempos. Faz um ano já, 2, eu acho. Não lembro. Aí eu fui O jogar. cara ficou na frente, Aí pô, correram. tem um cara Porque aqui as na pessoas frente do negócio. descobriram que era muito bom. Foi bom? De tênis? Quando eu jogava, Vamos ver se eu é jogava verdade. tênis. Eu Esse jogava cara tênis, dei aula. Vamos ver se é cara. verdade. Ah, sim, tem a prática, né? É parecido. Não, Tá, então vou terminar com as recomendações Eu acho que faço e... isso, eu acho que você cansa muito. Eu sou a favor do... Do truco. Não, de ficar de boa. Do truco com garrafa de vinho. Os caras desenharam mesmo o negócio. Pô, nenhum botou uma foto Só do negócio. uma imagem, né, básica. Tio, Será acho que você abrir o Google aí. Será? Eu acho que deve ter um navegador. É, porque daí a gente não Era dá bem crédito pra mais esses fácil. caras aí.
Viu? Pepe em Tomou agora destaque. porque esquentou a cuia. Ah, eu tô com fome, vamos logo isso daí. Também não acho, né? Quero comer alguma coisa muito boa agora. Bem gordurosa. Pô. É que eu boto. Pô, nós aqui falando. Aqui é o Google, será? Pesquisa no programa. É. Ou será que é pra pesquisar programa? Acho que é o Google, bota aí ciclo lá, ver como. Depois passo aqui. Alguma coisa vai ter que aparecer, senão, gente. Ah, a gente tinha que espelhar, né? Ô, caralho. É, tinha que tentar achar um jeitinho de... Ou um cabinho daqui a pouco, se tivesse. Uhum. Ixi, ó. Não. Ah! Tá, acho que não. Pô. Será que se eu tinha uma coisa aqui? Deixa eu ver aqui, peraí. Pode ficar agora já. Nem usei, era só como é que a gente chama aquele... objeto transicional. Esse aqui aparece uma coisa. Esse vídeo aí, vamos ver. Octa, cada pedacinho aproxima. 8 personas son contactadas cada minuto a través de LinkedIn. Descarga la app hoy mismo. Ciclo menstrual no ser a ser mudado. Porque ninguém bota foto no negócio, mano. Não, acharam, não. Quer dizer, quando eu botei ali não apareceu nada. Apareceu pra baixar o aplicativo. Mas não apareceu o Google pra baixar. Não, a gente... Tem aquele negócio lá que ele tinha colocado pra aparecer o... Qual? Peraí, o... Parear. Situação. O que eu li? Botei parear. Aonde botou? Cliquei aqui, apareceu. Tá, vai lá agora. Aonde? Onde tava o negócio das outras telas. Ah, deixa eu ver aqui, ó. Não sei. O Brabano. Esse cara de Brabano. Para. O ciclo menstrual. Só botar dessa mulher mesmo, botar no papel ali explicando. Bota essa do Babel, né? Isso não, não tem esse negócio. Estranho, né? Eu também, aquela hora achei estranho por causa disso. Mas é que a Apple é ruim mesmo de conectar. Mas tá dando pelo. Não, nem pelo mudou. É, tá dando pelo lá. O que ocorre na menstruação? Ah, não. Aí não, né? Tá que pariu, né? Você sabe disso. Não, mas a gente só vai botar uma imagem, não é nem Ele o tá coisa. dentro. Mas também a gente pode explicar. É que daí tu não vai... Tu precisa ver, né, a imagem. É que pra explicação assim pro pessoal vai Porque ficar meio. senão o Ramiro podia botar depois, entendeu? A imagem só. Ah, eu posso também. Né? Isso não é problema. Aqui. Não acho. Deixa eu ver. É esse aqui, dessa mulherzinha aqui? Achei um outro aqui que acho que vai ficar melhor. Pera aí. Fisiologia menstrual. Agora qual era a mulher? Vê esse aqui, se não abre, vê esse aí. Esse aqui? É, vê o que tá aí. Esse. Não era esse, mas esse tá. Vai lá no negócio dos dispositivos. Porque ele tá conectado aqui com a TV. Quer que eu vá lá?
que é isso aí? Ah, tá aqui embaixo. Dona Neida. Foi? Você tá achando que tem distância nenhuma? Nem é, isso é uma TCL. Ah, vamos lá, vamos assim mesmo. Não nada. Eu só tentando. A gente bota pra... Depois, qualquer coisa, bota só a imagem na tela. Na edição. Não, ela... Deixa aqui só. Isso aqui fica mais fácil. Tá. Bom, pode voltar o coisa do podcast daí, mais fácil. Ah, é? Tá contigo. Hã? Não, que não é. Tu quer botar naquele outro? Ah, não, A gente tá pode bom, tentar então. botar lá, espera aí, deixa eu ver. Ah, eu achei que tu ia botar, mas tu vai falar daí? Mas a gente tenta botar naquele da mulher que tu tinha. Esse aqui é o cara? O do cara que tá bom também. O problema é que o cara... Eu esqueci? Não, esqueci. Dá pra cortar depois o cara? Não? Não, acho que não, né? Que droga. Deixa Pode assim então. adiantar. Bota o. É, né? Bota o da Physiwork que ele fala ali, depois É. te manda a mensagem. Depois te manda a mensagem, depois a gente manda a foto. Eita. Aí a gente podia ter posto pelo... A gente podia ter posto coisa mesmo, podia ter posto pendrive, né? Não me lembrei. Aí, ó. Foi? Tá funcionando o áudio ainda? 1, 2. 1, 2, 1, 2. Tá gravando, né? Então vamos falar um pouquinho sobre ciclo menstrual e as influências que a gente tem durante o treinamento, principalmente no público feminino, que é este público que a gente vem tratando hoje, tá? David vai dar uma explicada para nós agora de como funciona e depois a gente bota uma imagenzinha para vocês, de repente, para ficar mais interessante a explicação. Certo. Então, vamos lá. A mulher tem ali algumas fases do ciclo menstrual, né? As mais importantes, principalmente quando a gente pensa em força, desempenho, ele seria mais ou menos pelo 14º dia, da segunda para a terceira semana. Por quê? É onde normalmente aumenta as glândulas que é LH e FSH. Essas glândulas são as principais voltadas à parte de liberação de testosterona, folículos em si. Então ela tem uma melhora de desempenho da segunda para a terceira. E aí quando começa a ir para a quarta, que é onde vai começar a entrar no período de ovulação, onde começa a cair a glândula começa a diminuir e automaticamente os hormônios também. Então assim, pensando no ponto de vista que a gente precisa saber do ciclo menstrual, qual é a melhor etapa dele em si, né? Que é onde a gente consegue desempenhar melhor força, né? Força, treinamento, né? Desempenho tanto esportivo quanto do dia a dia, onde a pessoa está se sentindo bem, é o quê? A segunda semana, que é aquela que está aumentando a glândula, então ela vem ali do 7º para o 14º, ela vem aumentando, a glândula vem subindo, e depois o 14º é onde dá o pico. Nesse pico ela começa a ir caindo. Só que ao mesmo tempo que ela vai caindo do 14º para o 21º, ela não simplesmente do dia para o outro cai, ela vai reduzindo. Então os hormônios eles vão regulando dia após dia. Então assim como ele vai subindo, a glândula vai estimulando, os hormônios vão subindo. Quando está lá em cima o pico da glândula, que é no 14º, é onde o hormônio, ali no dia seguinte, mais ou menos, vai estar no pico. Então, o 14º, 15º dia são melhores momentos, basicamente, onde ela vai estar conseguindo desempenhar mais força e performance. Então, 14º até o 21º, pensando no auge de desempenho dela, né? E do 7º ao 21º, nesse range de 14 dias, é onde ela vai estar, num todo, sendo bem aproveitado para estimulação de treino. Mas o principal é que nem eu falei, da segunda para a terceira semana. Pensando num ponto de vista daí que a pessoa normalmente está mais para baixo, está mais cansada, fadiga, daí já entra do 21º para o 28º. Então ali quando ela está perto de ficar menstruada, normalmente ela já está mais para baixo, está mais cansada, com dor, desconforto, além da glândula propriamente já está lá embaixo, os hormônios já vão ter baixado, e aí ela está realmente já mais para baixo num todo, tanto para desempenho quanto do seu dia a dia. Então o processo em si acaba sempre envolvendo isso.
Quando vai fazer exame, tem que sempre cuidar, principalmente, a fase que você está. Por quê? A gente tem a primeira fase, segunda fase e terceira fase. Nessas fases, né, ela vem discriminada no exame. Então isso é bom, é fácil, né? A pessoa só tem que saber que fase ela fez o exame. Eu fiz no meu 7º dia após menstruação, fiz no meu 10º dia após menstruação. Ela só tem que saber que fase ela se encontra. Para quando ela for no médico, né, ou quem estiver acompanhando ela, poder falar, eu estou fazendo basicamente o meu exame no dia tal. Porque aquilo vai ser o que vai interferir. Se aquele hormônio dela tá bom ou não. Porque às vezes, deu uma testosterona baixa, mas baixa num ponto de vista aceitável. Só que foi lá pelo último dia, ali, basicamente está dando de um ponto ok. Deu alta no 14º, 15º dia, também vai estar ok. Então, a gente só tem que sempre ir cuidando que fase a pessoa está para ser associado com o exame. Porque às vezes a pessoa faz o exame, não sabe que dia foi, não sabe que fase menstrual ela teve, e aquilo acaba sendo um pouco improdutivo para a gente usar como marcador. E em ponto de vista menstrual, a gente realmente pensa mais nessas questões. Tem uma coisa que a gente pensa em ciclo menstrual, performance, esporte, que daí é o quê? Atletas muitas das vezes entram em menorreia. Então isso é um ponto bem chave quando a gente pensa em atleta de alta performance, mulher. O que é a menorreia? Vai cessar o período menstrual dela, ela vai parar de ter menstruação. Normalmente, se a gente pegar e pesquisa, o percentual dela que acaba normalmente pode entrar é abaixo de 16% de gordura. Então ela pode, abaixo de 16%, entrar no período de menorreia. Mas é raro que isso aconteça com 16%. Normalmente isso vai acontecer abaixo de 12%, 11%, 10%, 9%. Então são aquelas atletas normalmente que vão estar desempenhando um físico realmente muito atlético e seco. Por quê? Quando ela não tem gordura, basicamente, a gordura é um dos pontos que faz a produção de hormônios. Então, a parte de gordura ela precisa para fazer a produção de hormônio. Então, isso acaba sendo realmente eficaz. Então, ela ter uma gordura muito baixa prejudica o sistema hormonal dela e faz com que ela entre em menorreia. O que pode ocorrer? Se a pessoa está fazendo isso na adolescência, ensino médio, seja ali pelos seus 15 a 20 anos, ela pode retardar um processo de maturação dela, né, de evolução. No ponto de vista esportivo não vai ser muito problemático, mas no ponto de vista de desenvolvimento estrutural da pessoa, pode ser. Quando a gente pensa que a pessoa tem ali seus 25, 30, 35 anos, normalmente se ela convive nesse ambiente atlético, não vai ser tão prejudicial quanto alguém que já tem ali seus 40, 42. Por quê? Já tem algumas pessoas, e acontece, a pessoa que pelos seus 41, 42 entrou em amenorreia por conta, né, de um baixo percentual, um baixo desempenho esportivo e tudo mais, ela entrou em menarca. Então o que aconteceu? Ela antecipou todo o processo dela de menarca, então ela cessou para a vida a menstruação. Mesmo que ela tenha uma gordura aumentada de novo, ela vai ter já esse quadro antecipado, com 40, 41, 42. Então ela pode ter muitos problemas a partir daí. Como se fosse uma menopausa precoce. Ela tem uma menopausa precoce, exatamente. Então ela tem ali... Isso com 40 anos. Com 40 anos. 41, 42. Isso é muito comum em atleta de alto rendimento? Não tanto, porque tu acaba... Menarca é a primeira menstruação, eu falei errado. É verdade. Eu falei menopausa. Menopausa, é isso aí. Então, assim, quando a gente pega e entra na parte de menopausa antecipada, precoce, a gente só não vê muito em atleta porque não tem mais mulher de 40 anos competindo quase. Um ponto importante, é verdade. Isso é uma coisa assim, pode acontecer? Pode, mas normalmente não vai pegar alto desempenho com 40 anos, principalmente mulher. Sim. Quando tu pega alto rendimento esportivo com 40, vai pegar de futebol feminino. Mas que daí a gordura já não é tão baixa. Claro, então, exato, porque é outro perfil de atleta. Exato, então assim, alguns atletas acabam realmente tendo gordura muito baixa. Mas normalmente no futebol tu já vê que normalmente não é isso, tanto para o homem quanto para a mulher. Sim, né? O futebol feminino e masculino normalmente já tem um pouco mais de gordura. A não ser que pessoas que se cuidem muito. Ali a gente pega o exemplo do Cristiano Ronaldo, tem foco lá sempre, seco e tudo mais. É um cara extremamente dedicado à parte esportiva, ele vive aquilo 24 horas. Mas são poucos que fazem isso. Pouquíssimos. E então, mulher ainda, menos então ainda. A gente pensa na parte esportiva no nível feminino, realmente. Eu não consigo lembrar de alguma mulher que esteja em nível... condição extrema. Competitivo, de baixa
percentual de gordura hoje ainda competindo. Porque Entra nesse ponto. Por isso que acontece. Normalmente não acontece porque não tem realmente. Se tivesse, provavelmente iria acabar acontecendo. Sim. Eu já tive paciente que chegou para mim já com menopausa precoce, 41 anos. Então assim, se a pessoa faz isso antes, ali pelos seus 30, 35, normalmente o que acontece? A atleta, a mulher, ela vai oscilando isso dentro do ano. Então vai ter momentos que ela vai baixar a gordura, Sim. vai cessar a menstruação, vai ter momentos que ela vai voltar a aumentar um pouquinho a gordura, a menstruação vai voltar, vai desregular um pouquinho, mas vai voltar. Então ela vai oscilando isso dentro do ano. É o melhor ambiente possível? Não, mas ainda assim é mais saudável do que ficar com ela cessada. E dentro do ciclo menstrual, daquele período que a gente conversou, tá, de 7 a 21 dias, tem alguma suplementação de vitamina importante para fazer relacionada ao treinamento? A gente pensa principalmente mais a parte de ferro ali que eu falei, dependendo do grau de perca da pessoa mesmo. Então assim, a pessoa perde muito durante o período menstrual, aí daqui a pouco a parte de ferro acaba usando, mas não necessariamente dentro do período. Perda de sangue, né? Exato. De volume, de intensidade de menstruação. Exato. Então não necessariamente precisa ser em algum momento daquele período. Ela pode usar recorrente, daí o ferro, se ela tem uma perca muito grande. A gente não pensaria muito na parte de suplementação pensando em vitaminas. A gente pode pensar mais em questões de bem-estar, ou questões voltado a bem-estar, tipo assim, 5-HTP, coisas que envolvem mais serotonina e dopamina. São aquelas fases ali que a pessoa está realmente naqueles últimos 7 dias. Então aquilo ali às vezes acaba auxiliando algum tipo de fitoterápico voltado à parte serotonina. Então isso às vezes acaba sendo utilizado naquelas semanas para tentar pelo menos deixar a pessoa mais estável. Quais deles, por exemplo? O que tem de fitoterápico hoje que a gente pode utilizar? 5-HTP, uma coisa que a gente acaba usando bastante, né? Nunca ouvi falar. O que é o 5-HTP? Ele é triptofano basicamente, né? Então ele acaba estimulando a questão de serotonina. É utilizado bastante para dormir, para ansiedade, a gente às vezes normalmente utiliza muito mais à noite, utiliza muito mais ali na questão de realmente ajudar para a pessoa conseguir relaxar e dormir. Utiliza muitas vezes também ao longo da manhã para o dia a dia da pessoa, então dá para ser distribuído em 2 tomadas e normalmente nessas fases ali às vezes acaba, dependendo do sintoma da pessoa, se utilizando. É muito comum? Não, mas se utiliza também. Uma coisa que às vezes eu gosto de utilizar, dependendo do relato ou incômodo da paciente, é diurético natural, chá verde, cavalinha, alcachofra. Sim, porque as mulheres ficam muito inchadas, ela aumenta né? muito o grau de retenção naquele período. Hídrica, né? Então ela tem uma retenção muito significativa, ela se incomoda. Então às vezes a pessoa quer ficar do tamanho diurético. Eu falo, vamos manipular, prescreve isso aqui e vamos usar só naquele período, entendeu? Porque lembra que a gente está falando de mulheres de alta performance, né? Ou que estão em treinamento. Então assim, ela tem conhecimento do seu corpo e ela se incomoda com aquela retenção que a olho nu não é tão perceptivo, Sim. mas que ela se incomoda porque o corpo ele vai variar ao longo dos 21 dias, 30 dias ali, que ela está no ciclo. Então ela oscila muito o corpo e como a gente fala de alta performance, essa oscilação ela é perceptível, né? Porque é uma coisa sutil, mas que ao olho da pessoa que conhece o corpo, ela nota. E quando a gente pensa em alta performance, dependendo do esporte, tem que pensar que o peso refere, né? Então, Sim, tipo assim, sem dúvida. pessoa que é do atletismo, o peso é uma coisa muito importante. Pessoa que é de alguma atividade aeróbica, principalmente, como até as próprias aquáticas ali, né? Uma claro. atividade de natação, o peso vai estar importando. Então, se ela está no momento com maior retenção, ela tem um peso maior e automaticamente isso vai refletir na parte de desempenho esportivo dela. Sim. Então, um diurético naquela fase ali, um diurético natural, que não acabe expelindo muito a ponto de gerar câimbras e coisas nesse sentido, vai ser útil, né? A gente só não pode exagerar porque pode ter, como eu falei lá no início, né? A gente pode ter perdas de sais através do suor, por conta disso gerar cãibra e por conta disso perder desempenho. Então é uma quantidade sutil para só melhorar um pouco aquele momento de retenção que ela tá. Não pode ser exagerado. E falando em cãibra, agora que tu trouxe, mito ou verdade a banana? Depende. Depende. Depende, sempre uma resposta para tudo. Né? Mas Depende, sempre tem resposta. Quando o profissional não sabe, as coisas sempre falam depende. Talvez, sempre... Quando o profissional não sabe, sempre fala depende. Né? Mas assim que acontece. A banana ela é rica em potássio, né? E aí muitas vezes a pessoa associa ali que potássio resolve. Por quê? A nossa contração muscular ela é feita de bomba só de potássio. Então o potássio acaba sendo um grande
auxiliar nisso. Só que muitas das vezes o que a gente pega hoje na alta performance é que nem sempre é o problema do potássio. Por quê? A desidratação é um dos maiores problemas, quase. Aumento do lactato. Não aumenta de lactato, a pessoa desidrata. Quando ela está perdendo, aí entra no ponto que eu recém citei, que é o quê? Perda de sais. Sais num todo faz com que a pessoa acabe tendo muita cãibra. Então, porque ela está perdendo sódio e potássio. Então, se ela está perdendo os dois, não necessariamente precisa de potássio, pode estar precisando de sódio. Então, algumas dessas coisas podem estar interferindo. E uma coisa que acontece muito de cãibra, que as pessoas não sabem muitas das vezes, é o quê? Um carbo extremamente baixo gera cãibra. Porque o que segura a água dentro da nossa musculatura e tecido muscular é carboidrato. Então, o carboidrato ele segura a água, se a pessoa está com carbo muito baixo, não segura. Se não está segurando água, a pessoa tem cãibra. Então, uma das coisas que acontece muito é porque o carbo está baixo e não porque a pessoa tem algum outro problema. Por isso que a banana funciona, porque além de potássio, ela é um carboidrato de rápida absorção. Então, acaba muitas das vezes auxiliando. Então, sim, a banana vem nesse ponto auxiliar, mas, como falei, por vezes não é por conta do potássio. Por vezes é por conta de ter um pouco mais de carbo. Então, às vezes, uma dieta melhor balanceada acaba auxiliando muito nisso. Exemplo, tem um fármaco que se utiliza muito dentro do fisiculturismo, é clenbuterol. Um fármaco que aí é utilizado dentro do ambiente do fisiculturismo e ele faz com que a pessoa, além do processo de queima de gordura, que é extremamente acelerado, ele tem muitos riscos à saúde, antes de mais nada, vai que a pessoa sair, né? Por favor. Mas ele faz, além dessa perda de gordura ser acelerada, potencializada, ela tem uma desidratação grande, a pessoa perde muita água, ela não segura quase água e normalmente faz isso uma estratégia final. Então, uma estratégia que a pessoa está com carbo mais baixo, utilizando um fármaco que faz um potencial de perda de água, além do processo de gordura. Isso faz com que normalmente a pessoa tenha muita cãibra. Então, a pessoa associa muito que, quando eu utilizo o clenbuterol tem muita cãibra. Na verdade, não é exatamente por conta do clenbuterol. É o processo que ele faz todo no teu corpo, que a reação disso acaba gerando cãibra. Que é o quê? Uma perda de água, carbo baixo, todo esse ambiente ajustado faz com que a pessoa tenha cãibra. Sem dúvida, sem dúvida. Isso é bem importante, tá, pessoal? Tudo que a gente está falando aqui são conhecimentos que o David está trazendo. Isso não quer dizer que vocês podem fazer uso indiscriminado disso. Lembrem que precisa procurar um profissional especializado que vai individualizar a sua prescrição, né? Assim como o David traz para a gente as informações, ele faz esse prescrição individualizada, né? Ele conversa, ele sabe todas aquelas nuances que tem, né, para a gente poder fazer a prescrição de algum fármaco ou alguma vitamina. Então, se liguem, né? Não vamos falar e fazer uso indiscriminado de substâncias que às vezes a gente não tem a necessidade, certo? Para trazer agora uma pergunta polêmica, tá? Que eu tava aqui me coçando, eu tava louca para perguntar pro David. Desde o início, Desde o início da nossa... A primeira coisa que eu disse para ele, eu disse assim, eu vou te perguntar sobre isso. O famoso Ozempic, tá? Eu não estou vendendo Ozempic, nem fazendo uso, mas eu tenho curiosidade, porque isso veio de uns 2 anos para cá como uma fórmula mágica para o emagrecimento, tá? E eu queria entender o que a gente precisa, primeiro como que ele funciona, tá? E o que a gente precisa ter de cuidado quando a gente fala em exames laboratoriais. Porque assim, entendo eu que ele vai apresentar algumas alterações laboratoriais. Isso eu perguntando para o David, não sei, tá? Quero saber se ela vai causar e quais dessas alterações pode aparecer no exame da pessoa que faz o uso. Mas vamos por parte. Qual é o efeito do Ozempic? O Ozempic especificamente, ele faz uma questão de retratamento gástrico, né? Então, tipo assim, a pessoa, tanto que muita gente que usa fica enjoada. Ela demora um pouco para fazer o processo. Sim, esse é um dos efeitos colaterais principais. Exato, ele é um processo que acontece. A pessoa tem a digestão bem mais lenta nesse ponto. Então, ele faz um retardamento gástrico. Não necessariamente a digestão é lenta, mas o retardamento gástrico faz com que isso aconteça mais lento. E aí a pessoa acaba ficando enjoada. Então, ela come um pouquinho, vai ficar aquele processo meio enjoado, porque está processando alimento, um retardamento bem maior, e isso faz com que esse enjoo prolongue, e com isso a pessoa não tenha fome.
Porque Então, isso é inapetente, aí ela acaba consumindo menos quantidade calórica. Exato, então isso é um dos principais pontos de utilização do Ozempic. Ele é um inibidor de glucosilglutida, que faz o quê? Muitas das vezes a utilização, primeiramente o Ozempic é usado para diabético, então vamos começar nesse ponto. Ele é utilizado para pessoas com diabetes, com pessoas com obesidade, e por conta disso ele vai atuar nas questões de estimulação em relação à tua insulina. Então, a pessoa vai pegar, vai fazer a utilização do Ozempic, ele vai fazer uma liberação de insulina, basicamente, para tu conseguir absorver a parte de carboidratos. Então, ele vai te ajudar a fazer teu pâncreas trabalhar. Basicamente, uma maneira simples de explicar seria em relação a isso. Ajudar teu pâncreas ali que está sofrendo, para quem é o diabético, o pâncreas ou não está mais produzindo, ou está entrando num processo de não estar mais conseguindo produzir direito. Então, a pessoa está ou no processo pré-diabético, ou a pessoa já está diabética. E aí se faz o uso do Ozempic como auxiliar nesse momento. Para o quê? A pessoa conseguir ajudar o pâncreas a trabalhar, antes dele ficar dando PT daqui a pouco. E aí, por conta disso, ele vai ajudar a primeira parte de trabalhar. A pessoa vai ajustar a alimentação, porque, como eu falei, ele vai fazer um retardamento gástrico, a pessoa não vai conseguir comer direito. Se ela consegue diminuir as calorias dela, ela vai conseguir emagrecer. Por conta do emagrecimento, vai conseguir melhorar a resistência à insulina dela. Então, a pessoa diabética ou com obesidade, normalmente ela tem uma resistência à insulina. O Ozempic vai agir nisso aqui principalmente, a melhorar a resistência à insulina dela. Melhorando a resistência, ela fica mais sensível. Com essa sensibilidade, ela capta melhor o carboidrato da dieta, que é basicamente o açúcar que fica na corrente sanguínea. Então, a pessoa comeu carboidrato, aquilo ali basicamente vira açúcar, aquele açúcar fica na corrente sanguínea, e o Ozempic vai basicamente ajudar a absorver isso. E além disso, ela já está comendo menos. Então ela está melhorando a absorção e comendo menos. Então por conta disso vai acontecer um emagrecimento. Mais ou menos é a ideia. E o que a gente pode esperar nos laboratoriais dessa pessoa que está em fase de uso, né, do Ozempic? Porque o Ozempic ele tem um período. Ou tu vai usar por um determinado período, ou tu vai usar contínuo, né? Isso depende de caso a caso. Mas o que ele tem nos laboratoriais? O que apareceria, por exemplo? Em específico, assim, nada. Tá. Mas o que acontece? Entra nesse ponto da pessoa que tem uma insulina alta no exame laboratorial e uma glicemia alta, que dela é caracterizada um pré-diabético ou já um diabético. Esses exames tendem a melhorar nesse ponto de vista aqui. Então a pessoa começa a fazer o uso e normalmente isso aqui acaba melhorando. O que a gente tem que cuidar? Que não necessariamente é o Ozempic que faz isso. Quando a pessoa está numa dieta hiper restritiva, que é o que acontece muito quando uma pessoa faz uso de Ozempic, por quê? Acontece que virou uma coisa muito comum o uso. Porque não precisa de receita e porque virou usual no ponto de vista emagrecimento. E aí a pessoa faz uma dieta muito restritiva por conta exatamente dessa perda de apetite e grande parte dessa perca é muscular. Se a pessoa tem uma perca muscular, ela normalmente acaba tendo um aumento de algumas substâncias, como até uma própria ureia pode estar aumentando. Então ela tem uma perda de proteínas, então por quê? Está consumindo a parte muscular, está aumentando o catabolismo dela. Então ela tem uma proteinúria aumentada, uma ureia aumentada, algumas coisas que envolvem o processo de proteína sendo aumentados. Por quê? Vai sobrecarregando a parte renal um pouco. Num nível significativo? Normalmente não tanto, mas é uma questão que às vezes é aumentando. Porque isso vai depender muito, como eu falei, não é do Ozempic, mas sempre que a pessoa está comendo muito pouco e está utilizando das consequências desse processo. Exato. Então, o Ozempic faz isso? Não. É que o uso dele, normalmente a pessoa acaba comendo muito pouco mesmo, e aí por conta disso, esse déficit muito exagerado faz com que aconteça isso. Então, mesmo que a pessoa não usasse o Ozempic e ela fizesse um déficit muito severo e conseguisse fazer, esses exames também alterariam dessa forma. É mais porque normalmente a pessoa não consegue fazer sem ele. Sim. E aí faz o uso e esses exames alteram um pouco dessa forma. E ele teria alguma contraindicação? Entra nesse ponto de vista exatamente da perda de peso muito vindo de massa muscular. Nem sempre aquilo que vai ser melhorado vai ser gordura. Então ela tem uma perda de peso abrupta? Tem. Mas uma parte é água, uma parte é gordura e grande parte é massa muscular. Pensando em alguns pontos. Primeiro, grande é massa muscular porque nosso corpo é primitivo. Então, quando ele tem uma reserva, ele tem um déficit muito grande, ele primeiro segura a gordura e perde massa.
Então, grande parte do que a gente perde se o déficit é muito severo não é gordura, é massa magra. Porque o corpo entende que, pô, tô passando fome, não sei se amanhã eu vou comer. Gordura é reserva de emergência. Massa muscular não preciso para nada. Sim, e eles gordura pedem. te dá mais energia do que a massa magra, do que a proteína. Em né? relação a questões de geração de ATP e tudo mais, a gente consegue usar muito mais gordura, mais energia como gordura do que massa muscular. Então o corpo entende isso tudo desde uma época primitiva, porque não sabia se a gente ia comer amanhã. Então, não sei se eu vou comer amanhã porque eu tenho que caçar. Então, automaticamente, por conta disso, a perda ela é mais muscular do que de gordura, se o déficit for muito severo. Por isso entra no ponto, dá para usar? Se utiliza com não uma forma exagerada, com uma dieta estruturada, para potencializar os resultados de alguém, como eu falei, diabético, alguém com obesidade. Pensando nos pontos de vista em relação ao colateral, a pontos maléficos, né, não necessariamente no exame, mas essa perca significativa de massa, que automaticamente a pessoa não conseguindo comer direito, ela não tem força para treinar, ela normalmente está mais fraca, está mais letárgica em alguns pontos. Então, tipo assim, no ponto de vista esportivo, desempenho, não é legal. Ela normalmente vai estar sempre fraca, porque ela não consegue consumir aquilo que ela deveria. Então, se ela não está conseguindo consumir, ela não gera energia direito, está tendo perda de proteína, tendo perda de massa magra. Com a perda de massa magra, perda de força, resistência, todo o processo que pode ir ocasionando. Tanto que uma coisa que acaba ocasionando, junto à perda de proteína, é a perda de colágeno. Então, assim, tanto que tem aí, se botar uma coisa muito famosa, botar no Google, quem quiser, antes de usar o Ozempic, que é mais fácil de usar, é ali o rosto de Ozempic, né? Então, bota ali o rosto de Ozempic no Google, é a principal coisa que vai vir, porque o rosto realmente ele fica com um aspecto bem envelhecido. Então, ele acaba tendo uma perda de colágeno. Bem comum, assim. Primeira coisa que botar no Google é o rosto de Ozempic. Olha, bota aí, vou ver. Ele acaba ficando com o rosto bem mais murcho, assim, como tivesse realmente com um aspecto mais envelhecido. Então, uma coisa que acaba sendo bem pontual, né? Assim. A pessoa normalmente acaba fazendo uso de Ozempic. Sim, até porque emagrece muito. Geralmente, quem faz uso é quem tem uma massa gorda maior, né? Sei lá, podemos dizer assim. E aí, realmente, o rosto já é mais cheinho. E aí, quando diminui, tem aquela perda. E como eu falei, o principal ainda é por causa da perda de colágeno que é aumentado. Que Quando loucura! Quando colágeno é uma proteína, automaticamente a perda de colágeno, conjunto, isso é o colágeno. Então, assim, a pessoa tem uma diminuição nesse sentido que se botar ali no Google vai ser muito fácil acabar vendo que tem essa perca. Perfeito! Pra gente finalizar, então, vamos fazer o seguinte. O que não pode faltar na prescrição do David em relação aos exames? O que tu não deixa de pedir? Num primeiro momento, hemograma sempre. Se a pessoa já é saudável, já está há um tempo, normalmente acaba descartando. Tireoide, B12, vitamina D, parte hepática, TGO, TGP, como base, ureia e creatina como base renal, CPK, marcador de dano muscular. Isso é uma das coisas que eu mais acabo pedindo, porque muitas vezes a pessoa acha que treina, mas não treina, e aí o CPK é um grande marcador para isso. E uma coisa que poucos médicos pedem é insulina. Então eu peço insulina com glicose, nunca peço só glicose. Então o marcador de insulina não nos dá o grau de resistência que a pessoa tem, só glicose e mascara. Então, normalmente eu acabo pedindo isso. E aí, parte hormonal vai depender do feedback da pessoa. Sim, daí então, é muito individualizado, muito né? individualizado. Do que cada um, Então, qual é o objetivo, exato. né? E então, o que a pessoa muito feedback, busca. sente mal, não sente letárgico, não sente, libido, se faz uso de anticoncepcional que a gente falou, não faz. Então, tipo, isso vai muito de um processo de individualização. Porque, às vezes, já aconteceu, a pessoa... Porque tem que ter um cuidado nesse ponto hormonal. Porque às vezes a pessoa não tem nenhuma reclamação. E ela vê um exame ruim e ela torna aquilo reclamação. Já aconteceu uma paciente que era competidora de levantamento de peso, de powerlifting. Eu preparava ela na parte alimentar ali, parte de treinamento. E ela é uma pessoa assim, fantástica em vários aspectos. Ela acordava de manhã cedo, ia correr, fazia flexão, fazia barra, fazia mais treino do que eu mandava fazer. E sempre a milhão. Um dia veio o exame dela, ela foi fazer exames que a outra médica pediu, quando ela teve outros problemas, uma médica pediu, e tinha a testosterona junto. A testosterona dela estava extremamente baixa mesmo, num ponto de vista clinicamente, mesmo que não atlético, ruim. A
Então, mesmo para o bem-estar dela, aquilo não era muito legal. Mas ela não tinha clínica daquilo. Quando ela viu o exame, tudo ficou um caos. Bah, que eu tô me sentindo mal, que eu tô fraco, que eu tô letárgico, que eu tô horrível. E então assim, ali foi o ponto de vista que, nossa. É o que a gente bate sempre na mesma tecla, né? A gente não pode induzir o paciente, o aluno a nada, né? Então assim, menos é mais, como diria o pagode. Porque assim, não tem a necessidade. Cara, não tem sintoma, não tem clínica, não pede, entendeu? Na físio é a mesma coisa. Se eu apertar aqui, dói. Cara, então não aperta. Porque se tu não apertar, não dói. Mas se eu apertar, não induz, né? Não faz aquela falso sintoma, né? Não, então, é pseudo, né? A gente pseudo sintomas, então acaba... A clínica é muito... tudo nesse ponto de vista, quando a gente pensa em alimentar, treinamento e fármaco, é que nem ler bula, né? Ler bula é um veneno, na verdade. Tu acaba tendo tudo que tu nunca ia ter, tu acaba desenvolvendo. Não deveria ter, tu desenvolve. Então, esse é um ponto-chave, assim. Mais alguma recomendação que faltou, que tu gostaria de deixar para os teus colegas profissionais a respeito de treinamento físico, exames laboratoriais, principalmente no nosso foco, que é o universo feminino? Tem alguma recomendação que tu gostaria de deixar ou algum apelo para os teus colegas? Porque assim, ouço pouco se falar sobre isso, ouço poucas pessoas dentro do treinamento esportivo falar bastante e pedir exames, né? Eu acho que a gente podia ter uma população de profissionais um pouco mais atuante nessa área. Né? O que eu acabo... E uma coisa ali, antes eu falei de um fármaco, uma coisa que a gente tem que ser hipócrita é o quê? Não pode ser hipócrita é o quê? Ambiente atlético se tem um uso de hormonais. Sim. Então, assim, se faz a utilização de hormônios, muitas das vezes, que são hormônios ilegais, não tem uma venda com prescrição, não tem... o problema não é fazer o uso. Né? Não estou falando que não é um problema, estou falando que a maneira que é feito o uso acaba que normalmente se tornando um problema. Então a pessoa, muitos atletas às vezes não têm condições financeiras de ser atleta, porque não tem um plano de saúde, não tem acesso a médico, não tem acesso a acompanhamento, apenas faz o uso e não faz exames. Então o maior problema hoje, ele acaba normalmente sendo que muitos prescrevem muita coisa porque o acesso se tornou muito fácil, tanto de maneira indiscriminada quanto no mercado negro de algumas coisas, isso se tornou muito fácil. E aí as pessoas não fazem exame. Tanto que existem correlações da própria oxandrolona, que é um hormônio que não é ilegal, se faz a utilização prescrita com o médico, a comparação dos efeitos ruins dela e os benéficos, em comparativo em relação aos efeitos de Ozempic. E o Ozempic não precisa de receita, ele é muito mais malefício. Então, assim, os hormônios necessariamente não são problemas. A falta de acompanhamento e uso deles é um problema. Tanto que o Ozempic ele era uma coisa benéfica. Ele se tornou um problema por conta da falta de acompanhamento. Porque as pessoas começaram a comprar de uma maneira desnecessária. Sim, mas não ilegal. Por quê? Tá livre. Então tá lá, a pessoa pode comprar de qualquer jeito, tem um custo elevado, mas a pessoa consegue comprar. Então o problema não é necessariamente o uso, e sim a maneira que ele é feito sem nenhum acompanhamento. Então, assim, a utilização de hormônios, no geral, não é o grau pior. O pior é o uso sem o uso de exames. Então, hoje em dia, pacientes, alunos no geral, sempre acabam fazendo os exames no todo. Tem atleta, quando faz acompanhamento, que daí sim faz utilização de hormônios, porque o âmbito esportivo acaba sempre tendo utilização hormonal, tanto pensando em recuperação, quanto pensando em melhora de treinamento esportivo, e isso é uma coisa comum dentro do âmbito esportivo de alto rendimento. Sim. Então é uma coisa que não tem como fugir disso. Então acaba que muitos colegas uma deixa nesse ponto, acabar procurando sempre fazer a solicitação de exames. Se não consegue solicitar, como eu falei, eu acabo sempre pedindo, vai para um médico clínico, pega, ou faz parceria com algum médico, faz alguma questão nesse sentido, porque eu tenho parceria com alguns médicos, mas ao mesmo tempo eu também falo, cara, aqui estão os exames, qual é o teu plano? Vai lá, só pede lá no teu plano, vai no clínico geral e já... Então,
E uma coisa que é muito mais fácil de fazer dessa forma do que simplesmente sair usando e resolver um problema depois. Então, muitos colegas às vezes acabam utilizando várias coisas, prescrevendo várias coisas e aí chegando um problema. E nem só pessoas que não são habilitadas. Médicos acabam fazendo muito isso também. Pensando no Ozempic, pensando num ponto de vista de emagrecimento estético, então isso acaba sendo um problema. A pessoa não tem nenhum problema, a pessoa já está um pouco magra, usa o Ozempic, usa uma série de vitaminas, porque entra naquele ponto de multivitamínico que eu falei ali de quando a pessoa está num déficit mais alto, multivitamínico é legal. Então o que muitas vezes alguns médicos acabam fazendo é o quê? Usa o Ozempic, a pessoa fica debilitada, teoricamente, porque ela não consegue comer, usa algumas injeções de vitaminas, a pessoa vai ter que ficar indo lá no consultório, fazer injeção de vitaminas, faz uma vez na semana, faz uma vez no mês. A pessoa gasta quase 15, 20 mil num tratamento. Para quê? Para ficar ali toda hora passando fome, só que ela não sente a fome, né? Ela tem ali o Ozempic cobrindo isso, tem um déficit de vitaminas exagerado e aí faz a utilização de injetáveis com vitaminas e minerais para tentar ir repondo. Só que isso é muito danoso, porque a pessoa está pensando no ponto de vista estético, não no ponto de vista Sem dúvida, terapêutico. né, pessoal? A gente não tá nem falando aqui da questão de dano muscular, dano ósseo, né? E tu tem uma perda de massa magra, de massa de tecido ósseo, querendo ou não, porque tu não tem cálcio ali. E outra, né? A que custo? O emagrecimento é um custo muito alto, né? Porque tu tá substituindo aquilo que era da alimentação por coisas que são completamente exógenas, né? Então eu acho que isso a gente tem que ficar um alerta aqui bem importante. Eu acho que o David trouxe informações riquíssimas. Aproveitem esse podcast porque tá cheio de informação, tá? O David é um cara que adora passar o conhecimento dele, passa de uma maneira muito legal, muito didática, muito fácil de entender. Aproveitem, tá? Eu vou encerrar este podcast antes que a minha equipe morra de fome. Quero pizza deixar... agora? pizza... Vai chegar. Eu quero deixar meu agradecimento especial pro David, que é o meu amigo de anos. Obrigado. Muito obrigada. Agradeço. Eu no fim nem contei, vou deixar pra próxima. Da onde Como a gente nos conheceu? conhecemos. Mas eu conheci o David, ele era estagiário ainda, lembra? Lá na Fórmula Fórmula. Academias. Muito bem. Uma vida já. E eu era estudante, né? Então, tá tudo certo. Estamos dois na mesa. Mas quero agradecer, quero te deixar meus parabéns pelo teu trabalho. Eu acompanho ele há anos, eu vi o teu crescimento, vejo o teu crescimento tanto profissional quanto de conhecimento, que é o mais enriquecedor. Fico muito feliz em poder dividir, muito feliz em poder te trazer e ter topado vir aqui conversar com a gente. Eu sempre trago o David para as nossas parcerias. O David, além de amigo, já foi meu paciente e a gente já trocou essa figurinha. Então fica meu convite para tu vir aqui mais vezes, né? Se quiser, se o pessoal gostar, deixa um comentário aqui. Se quiser ver o David mais nos nossos cursos, né? Fica à vontade. Sigam ele nas redes sociais e eu vou pedir para ele encerrar deixando aqui o número de contato, onde que o pessoal te encontra, qual a tua marca, tá? Fica à vontade aqui para te apresentar pro pessoal e te encerrar esse nosso podcast. Então, primeiro, te agradecer pelo convite, né? Agradecer o pessoal da Physiowork, te agradecer pelo convite de estar aqui junto nesse podcast. Eu acho que é um assunto sempre muito relevante em relação a gente estar trazendo exatamente pelo contexto que está crescendo muito num todo, né? E aí acaba às vezes se perdendo um pouco. Quem quiser estar me seguindo e vendo ali nas redes sociais, treinador, _David Wayland, daí depois vai estar um nome ali que é mais fácil, que é um nome complicado pra caramba. E eu tenho uma empresa de consultoria que acaba sendo do @gigantes na terra ali no Instagram. Eu basicamente não utilizo mais ela como Insta, utilizo só apenas a logomarca, e aí as coisas normalmente estão mais no meu Instagram pessoal, profissional. E tem uma empresa basicamente de marmitas congeladas, que é @lifemarmitas, e aí a empresa de marmitas congeladas ali, tanto para solicitação de personalização, para quem faz dieta e tudo mais, quanto já alguns pratos
prontos que tem também. Então essas as Essa empresas foi que... a mais nova, né? Um Essa foi a empreendimento mais mais nova, novo o lançado último. agora há pouco, Mas né? foi uma semana antes da enchente. É, Uma semana foi antes de... um lançamento um tanto lançou quanto conturbado, mas acho que agora Agora tá fluindo aos pouquinhos, tá indo. vai fluir. Graças a Deus tá... Já era um projeto antigo que o David tinha ali, que estava a fim de... Já do ano passado, basicamente, foi uma coisa que início do ano passado eu comecei aí pensando sobre. E aí agora no início desse ano eu tenho um sócio nessa empresa, né? Sim. Então a gente organizou ali para tá começando a estruturar, e a gente fez esse lançamento aí, deu uns 2 meses, montar a cozinha industrial, fazer todo esse processo para fazer o lançamento. Então hoje de empresas específicas mesmo que eu tenho uma atuação significativa são essas duas, né? E depois as outras partes é mais só de investimentos como colaborativo. Perfeito, ótimo. É as marmitas que vão fazer a nossa janta hoje. Mentira, né? Mas, pessoal, muito obrigada. Obrigado. Tá? Agradeço a todos e até a próxima.